Gabriel, abra o livro da vida e veja se o nome dele está escrito. Senhor, o nome dele não está aqui. Ele me louvava com os lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Chegou o momento. O tempo dele na terra se esgotou. Agora, tudo será trazido à luz. Gabriel, abra o livro e leia diante de mim a história desta alma. Sim, meu Senhor. Ele cresceu em um lar simples, sem estrutura, sem referência, sem direção. Desde cedo, o Senhor o chamou. Chamou através do vazio existencial. Chamou nas noites em que ele chorava sozinho. Chamou nos momentos em que ninguém acreditava nele. Mas ele nunca se rendeu de verdade. Sempre segurou algo dentro do coração. E por causa disso, a obra do Senhor não avançou na vida dele. Foi travada pela resistência que ele se recusava a abandonar. Quando ouviu falar do Senhor pela primeira vez, algo se moveu por dentro, mas não foi arrependimento. Foi remorso misturado com carência. Ele passou a frequentar uma igreja, assumiu funções, se envolveu em atividades religiosas, aprendeu a parecer servo, mas nunca foi. Ele dizia com os lábios que era cristão, mas por dentro cultivava vícios e vaidades. Nunca quis perder o controle. O desejo por aprovação, por status, sempre foi mais forte do que a vontade de mudar. A carne dominava. A sensualidade era um prazer secreto que ele não estava disposto a cortar. A pornografia virou refúgio. E mesmo ouvindo o espírito o confrontar, ele sempre dava um jeito de se justificar. Fazia muito, falava bonito, mas vivia de fachada. A imagem dele era de um servo, mas o coração estava longe. Ele dizia para si mesmo: quando eu estiver mais firme, eu mudo. Todo mundo tem suas lutas. O Senhor entende. E assim, dia após dia, escolheu o conforto da ilusão, em vez da dor da renúncia. Houve momentos em que o Senhor o visitou de forma intensa, momentos em que ele caiu de joelhos, mas se levantou sem mudança. Não havia entrega verdadeira, não havia morte do eu, havia apenas medo e máscaras. A fé dele era seletiva. Queria o teu perdão, mas não queria obedecer. Queria o teu céu, mas não queria morrer para o mundo. Gastou a vida tentando parecer um servo, mas recusou-se a ser moldado como um. Mas o Senhor não desistiu dele. Mesmo vendo o tempo se esgotando, mesmo percebendo que Satanás já o cercava com armadilhas, o Senhor intensificou as investidas. Moveste céus e terra por essa alma. Usaste situações, dores, perdas. E por fim, enviaste um dos teus servos, um verdadeiro, um homem cheio do teu espírito, que olhou nos olhos dele e disse com ousadia: você precisa nascer de novo, não apenas frequentar, mas se entregar de verdade. Foi claro, direto. Era a última chamada. Mas ele não quis ouvir. O orgulho falou mais alto. Pensou no que os outros iam dizer. Pensou na reputação, no cargo que tinha na igreja, na imagem de crente firme que construiu ao longo dos anos. Preferiu manter a aparência do que rasgar o coração. Disfarçou o incômodo com sorrisos, escondeu a dor com frases prontas. E quando ficou sozinho, disse a si mesmo: isso é exagero, eu estou bem com Deus, Ele sabe que eu tento. Mas o Senhor sabia que ele só estava se protegendo da verdade. O tempo estava se fechando, e mesmo assim, ele resistiu. A última porta foi aberta, mas ele preferiu manter-se onde estava.
seguro em sua religiosidade e distante da tua presença. Naquela tarde, ele saiu da igreja como sempre fazia, o rosto sereno, mas a alma ainda em conflito. Estava distraído, o olhar preso no celular, como de costume. Mensagens, redes, vídeos, tudo menos o que importava. Não percebeu o carro, não teve tempo de reagir. Foi rápido, tão rápido que não houve espaço para um último arrependimento. Nenhuma oração, nenhum clamor. A eternidade o alcançou, no silêncio. E assim, terminou sua história na terra. Essa é a vida que está registrada neste livro, Senhor. Agora, cabe somente ao Senhor decidir a sentença. Eu queria tanto que tivesse sido diferente. Eu chamei você. Eu lhe dei tempo para se arrepender. Eu falei contigo tantas vezes. Usei pessoas, dores, silêncios. Eu fiz de tudo. Eu não tenho prazer no que vou fazer agora, porque eu sou amor. Mas também sou justiça. Você não está aqui por causa dos pecados que cometeu. O meu filho já pagou na cruz, com sangue, com dor, com entrega. Você está aqui porque recusou o perdão, porque escolheu viver distante de mim. Mesmo depois de eu ter feito tudo para te trazer para perto. Você me chamou de Senhor, mas nunca me obedeceu. Você conheceu minha palavra, mas escolheu ignorá-la. E agora, com todo o peso da verdade, eu declaro: aparta-te de mim, porque foste praticante da iniquidade. E todo aquele cujo nome não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Você ouviu uma história, mas essa história poderia ser a sua. Viver de aparências talvez impressione pessoas, mas nunca enganará o céu. O mundo vai te aplaudir por manter a pose. Mas e depois? Quando tudo isso acabar, quem estará ao teu lado no dia do julgamento? Você tem certeza de que o seu nome está no livro da vida? Não viva com medo do que as pessoas vão pensar. Pense na sua eternidade. A vida passa rápido demais, mas a eternidade nunca termina. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo e se inscreva aqui no canal Bíblia Play. Deixe seu comentário. Você gostaria de ver mais histórias como essa por aqui? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.